Fala pessoal, tudo bem? Felipe Noronha, eu vim de Santos nessa sexta-feira, gravando cedinho, porque eu tô de folga e eu preciso ir para minha cidade, a famosa Santos, para passar uns dias com calma, tranquilo e longe de nervosismo do futebol. Mentira essa parte, porque eu vou tentar pegar aquele ônibus dos sócios que faz bate e volta para Pacaembu para estar no jogo amanhã, mas ainda não sei se poderei ir à partida, espero que sim. Como eu prometi, o vídeo dessa sexta-feira, que eu tô gravando cedinho, porque eu tô indo pegar o ônibus daqui a pouco, então sem notícias do dia, mas porque a promessa era a análise do Red Bull, o adversário do Santos nas quartas de final, e é isso que eu farei a partir deste momento. Lembrando que o Santos não contará nem na ida nem na volta com os caras que estão nas seleções, né? Como Cueva, Derlis e Soteldo. Não era expectativa, mas a força do Santos nos bastidores foi fraquíssima. E o Santos não vai poder jogar na quarta a partida de volta, vai jogar na terça. Na terça tem amistoso dessas seleções, então eles não têm como voltar. Parabéns, Santos, pela sua força nos bastidores. Difícil, né? Mas enfim. Recomendo também, aqui ó, na descrição do vídeo, o vídeo das possíveis escalações que São Paulo tem para esses jogos contra o Red Bull. Eu fiz há alguns dias antes do jogo contra o Novo Horizontino, salvo engano, logo depois do Novo Horizontino. Enfim, uns 4 vídeos atrás, é só você voltar, ele vai estar aqui na descrição. Clicar, assistir, com as possíveis escalações, com os desfalques de quem está na data FIFA, nas seleções sul-americanas. Belezinha? Vamos lá então. Red Bull, passei aqui um bom tempo assistindo momentos do Red Bull, assisti alguns jogos durante o ano também, durante o campeonato também, e tentei tirar algumas conclusões. Como encarar o Red Bull? O Santos precisa... eu vou falar uma coisa muito idiota no primeiro momento, mas vou explicá-la em seguida. O Santos precisa muito abrir o placar. Mas todo time precisa abrir o placar. Não, eu sei, mas eu vou explicar por quê. Se o Santos abrir o placar cedo, o Red Bull tem ele joga mais ou menos o mesmo estilo do Santos, de posse de bola e jogar lá na frente. Talvez eles finalizem um pouco mais rápido, assim, eles não esperam abrir um espaço perfeito, eles arriscam muito de longe também, mas eles gostam de jogar com o domínio da bola. E eles sofreram durante o campeonato com contra-ataques. O único jogo que eles perderam foi no gol de contra-ataque contra o Mirassol, como contra o Ituano, que é um jogo que eu assisti o primeiro tempo inteiro. Eles também sofreram em contra-ataque. Em outros jogos durante o campeonato, eles deixaram bastante espaço nessa recomposição defensiva, que é basicamente um problema que o Santos também tem. O Red Bull tem essa dificuldade. Então é interessante que o Santos consiga abrir o placar para forçar o Red Bull a jogar. Isso eu digo na partida de ida, óbvio, porque é mando do Santos. O Santos tem que construir um bom placar e o Red Bull, creio, né, não dá para saber, vai vir um pouco mais cauteloso no primeiro momento. Se o Santos começar a abrir o placar, você pode forçar o Red Bull a tentar sair mais para o jogo, o que é interessante para o Santos de verdade, não é só chute. Todo time que dá mais, sai para o jogo abre mais espaço. Não, é que o Red Bull tem uma falha nesse setor defensivo. Por isso, a falha está clara, pelo que eu observei. Seria interessante o Santos, que é um time veloz no contra-ataque, pelo menos em teoria, vamos dizer na prática, tivesse essa condição de abusar do contra-ataque. Mas tirando isso, o Red Bull não tem muita falha no setor defensivo. Por exemplo, esse vídeo aqui é do jogo contra o Mirassol. Muito bom, ele some exatamente no instante que eu ia clicar. O gol do Mirassol foi num contra-ataque e é um chute de longe. Só que vocês podem perceber que estava completamente molhado. O que aconteceu nesse dia? A única derrota do Red Bull no campeonato inteiro veio num dia em que o jogo parou aos 20 e poucos minutos na quinta-feira, salvo engano, e eles tiveram que voltar na sexta para jogar o restante por causa da chuva. No período de chuva, o Red Bull, que é um time com mais toque de bola, tomou um gol e não conseguiu se recuperar, e só em 20 minutos também. No dia seguinte, o Red Bull amassou o Mirassol, que tomou bola na trave, contou com belas defesas do goleiro, e o Red Bull acabou perdendo esse jogo. É a única derrota deles no campeonato. Não perdeu para nenhum grande também. Foi na segunda rodada esse jogo, o primeiro deles foi contra o Palmeiras. E foi a única derrota é nessa condição. E olha só, nas 3 primeiras rodadas o Red Bull não venceu. Ou seja, nas 9 seguintes, o Red Bull ganhou 8 jogos e só empatou 1. Por isso que é essa campanha fantástica do time de Campinas. Assim, eles foram uma crescente absurda. O começo não foi tão empolgante, teve esse problema no jogo contra o Mirassol, e mesmo assim eles tiveram bons jogos nessa fase. Não perderam para o Palmeiras. 2 eu separei aqui também, contra o Bragantino. Vamos ver se eu acho o lance que eu queria. Sim, eles não ganharam esse jogo, mas
tem um bom exemplar de como eles jogam, que é o seguinte: o vídeo começa com o gol do Bragantino, falando no começo, vamos pular isso, blá 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 blá. Gols de falta também não me interessam. Gols de falta não, lances de falta, né? Ah, muito bom, eu separo muito bem as coisas, como vocês podem perceber. Aqui é o gol, que não é o que interessa nesse caso. Aqui, pronto, agora vai. Olha só, o Red Bull foi 1 a 1 o jogo, já está 1 a 1. Olha como o Red Bull joga. Procura espaço, abre, triangula, busca espaço, toca para trás, busca o vazio, lance perigoso, a bola bate no goleiro e na trave. O Red Bull fez isso o campeonato inteiro. Ele não ganhou do Bragantino, ó, repete o lance, insiste em jogar por dentro. O Red Bull não ganhou, mais uma vez, lance seguinte, vai na de fundo, toca para trás, busca o vazio, toca de calcanhar, busca um outro vazio. O Red Bull fez isso o campeonato inteiro, inclusive em jogos que não ganhou, como contra o Bragantino. E aí surge o problema. O Red Bull faz isso o tempo inteiro, contra o Ituano fez também, contra o Oeste, esse lance aqui, ó, fez também, ele ganha esse jogo do Oeste, toca, busca espaço, ó, o cara foi pro vazio, todo mundo esqueceu dele, gol do Red Bull. Vou até repetir isso aqui, porque esse aqui é um belo exemplo, né? Eu tô fazendo hoje com... Eu tô de folga, gente, vocês me perdoem. Novamente, busca espaço, todo mundo cai nisso, vazio. Toque de bola dentro da área. É constante o toque de bola dentro da área do Red Bull. Isso me preocupa muito, porque ele é feito em velocidade, buscando a lateral para encontrar o meio vazio. E o Santos, como vocês sabem, tem sérias dificuldades em marcar pelas laterais, com o Ferraz, com o Felipe Jonathan, ou enfim, a maioria do campeonato não foi com o Felipe Jonathan, mas assim, ele não chegou já ocupando esse espaço de maneira perfeita. É uma dificuldade que o Santos tem e é um estilo de jogo que é bom para o Red Bull, o que pode ser muito perigoso para o Santos. Eles, tal como o Santos mais no começo do campeonato, tem sempre muita gente dentro da área. Foram muitos dos gols deles, inclusive esse, por exemplo, é feito com gente aos montes dentro da área. 4, 5 caras, às vezes em maioria em relação ao número de defensores. O Red Bull chega muito com o pessoal dentro da área, o volante, o Jobson, tem 2, 3 gols no campeonato, outros caras, e com pessoas velozes, o Ítalo, com jogadores velozes pelas laterais como o Osman, que está longe de ser um jogador de alto nível, mas quando ele encontra um time que combina com o estilo dele, dá certo. É um cara que vai jogar nas costas do Ferraz, em velocidade, trazendo para o meio, tocando a bola, buscando esse espaço. Pode ser muito perigoso para o Santos. Se no setor defensivo o Red Bull tem um problema em se recuperar contra contra-ataques, no lado ofensivo é um jogo que encaixa contra o Santos, porque é veloz, de passes, envolvendo a zaga e botando muita gente dentro da área. A partir do momento que o Santos não defende com tanta gente assim, porque é um time que busca jogar sempre no campo de ataque, isso pode ser um problema. Vai precisar que Ferraz, Jonathan, Alisson, Pituca voltem muito para dentro da área, recuem com velocidade e inteligência de ocupação de espaço, porque o Red Bull gosta de tocar a bola dentro da área. E é isso, basicamente. O Red Bull mal perdeu no campeonato, perdeu um jogo, como eu mostrei, quase ao acaso, por causa de uma chuva que interrompeu a partida. Dos últimos 9 jogos, venceu 8. Tomou só 10 gols, boa parte em contra-ataque ou em jogadas de bola parada. E um bom exemplo de outro time que encaixou bem, um dos poucos que encaixou bem, veio numa derrota. O Red Bull venceu, o time que encaixou bem perdeu, né, no caso, que é o Novo Horizontino, que é um time que se classificou, ganhou do Santos inclusive, mesmo o Santos conseguiu amassá-lo, apesar da derrota, e o Novo Horizontino teve mais chances que o Red Bull nesse estilo. O Red Bull apostou em jogar lá no ataque o tempo inteiro e tomou muita bola nas costas da zaga. O Novo Horizontino perdeu muitos gols, o Júlio César, o goleiro do Red Bull, teve que fazer várias defesas também. É um jogo que, na minha visão, há uma chance do Santos ter menos posse do que vem tendo, porque o Red Bull também gosta disso e tem jogadores que entenderam esse conceito deles e sabem jogar nesse estilo, com toque de bola e buscando entrar muita gente na área. Pode ser um jogo muito perigoso para o Santos nesse sentido. Talvez o Santos tenha que dar uma recuada para jogar nos contra-ataques. Eu duvido que isso aconteça no primeiro momento, mas pode ser uma tática interessante para a gente ver uma variação. Vamos lá no resumo. Como ganhar no Red Bull? Apostando em contra-ataques e buscando espaços na zaga, que é o ponto fraco deles. Não ruim, apenas um ponto fraco em relação ao resto do time. Como defender do Red Bull? Povoa a área defensiva
e não dê espaço nas laterais, porque eles têm essa condição de entrar com muita gente na área. É um time que, dos volantes para frente, ataca em bloco. Com o Jobson, que o Santos quer, por exemplo, são caras que chegam lá na frente dentro da área. É um perigo para o Santos. É isso, basicamente. Assim, não é nenhum sistema milagroso, são apenas exemplos de o que funcionou para o Red Bull e o que não funcionou. Certo? Espero que a gente chegue com isso na cabeça e tente ler o jogo no Pacaembu dessa maneira. Se for de outra maneira, futebol está aí por variações, que a gente tem essas variações também estudadas. Belezinha? Deixa eu curtir minha folga agora um pouquinho. Esse é o Elvin de Santos. Muito obrigado, @FG Noronha nas redes sociais, e a gente continua conversando como sempre. Valeu!